Agora aqui nós vamos fazer umas beach waves bem abertas, bem natural, utilizando o nosso Babyliss de 25 milímetros. Geralmente a gente faz aquela torção um pouco mais fechada, nas beach waves a gente deixa aquela ponta mais reta. Por isso que na hora da escova antes a gente já dá uma boa polida nele, né? Já vou começar aqui, como a gente vai usar o meio, já vou deixar esse cabelo aqui dividido ao meio. Vou virar para vocês aqui. Já vou deixar ele dividido ao meio. Deixei o rolinho na franja, por quê? Para deixar o volume na franja, que nós queremos esse cabelo com o volume. Vou dividir de orelha a orelha. Para dividir de orelha a orelha, o que que eu faço, tá? Quando eu vou dividir para ficar prático. Deixa eu mostrar para vocês. Eu gosto de pegar todo esse cabelo aqui, já coloco o meu dedo apontando aqui na orelha, venho com a ponta aqui, ó, até o meu dedo. Venho pra cá, ó, automático ele já divide bem retinho, de orelha a orelha. E o clips, eu coloco esses clips que não marcam, porque eu não quero marcar a nossa escova, e coloco de baixo pra cima. Vou fazer do outro lado aqui, ó. Ó. Coloco minha mão aqui, ó, e já coloco o meu dedo pra esperar. Venho daqui até lá, ó. O meu dedo já vai dividindo, então se torna bem prático, bem fácil para a gente dividir. Clips sem marcar e jogo lá para cima. Agora eu vou aplicar a laca líquida a cada camada que a gente for fazer. Esse cabelo foi todo escovado, com volume e polido a ponta. Então a laca líquida é esta aqui, ó. É essa que ela vai te dar segurança e vai fixar a onda. Então, eu vou começar, para não gerar marcação, as mechas lá embaixo. Não vou deixar ele todo dividido para não encher de marcação. Ó, fiz isso aqui, dividi a mechinha. A minha laca eu sempre tenho que agitar e aplicar que nem efeito bruma, ó. Ela não pode molhar. Ela tem que sair fininha, ó. Penteei esse cabelo para ela secar essa laca, tá? Para ela secar. O lado de cá, eu vou pegar uma mecha um pouco mais grossa, aqui essas de baixo, para não perder comprimento. Abri minha pinça, segurei assim a minha mão, ó, e coloquei o dedão aqui. Coloquei na diagonal e virei para baixo, ó. E vou deixar ela escorregar. Abro um pouquinho, levo até a ponta e volto. E deixo essa ponta aqui, ó. Na Beach Waves, a gente deixa essa ponta, tá? A gente vai deixando essa ponta solta. Vou subir quase até em cima, ó. Vou contar no máximo até 10 segundos e vou soltar. Ele vai ficar esse caninho aqui, não tem problema. O lado de cá, para ela ficar nesse mesmo caimento aqui, eu entro com ela para baixo, mas eu vou para cima, ó. Abro um pouquinho, desço. Abro um pouquinho, desço, deixo essa ponta de fora e seguro na diagonal. Por que que essa ponta tem que ir para cima e do lado de cá ela tem que ir para baixo? Para as duas caírem aqui, ó, com o mesmo movimento. Senão uma raiz fica alta e a outra fica baixa. Quando eu abrir, vocês vão entender. Ó, outra mechinha, vou arrastando no couro cabeludo até lá. Puxo aqui e divido, ó. Vou e seguro lá. Ela é muito rápida de fazer, tá? Laca. A Beach Wave, dificilmente eu vou anelar. Já é um cabelo que eu já vou aproveitar e já vou deixar ele solto. Não é um cabelo que eu vou anelar, tá? Ó, vou dividir exatamente aqui ao meio. Como que eu pego para não pegar o de lá? Ó, eu pego sempre pela ponta, daí eu não misturo, ó. Este é um lado que eu vou fazer para cá e este para lá. Ó, seguro lá embaixo, apontei para baixo, ó. Abri, desci, girei.
abri a pinça, desci e voltei. Esse é o efeito da Beach Waves, que ela vai ficar levemente fitada e depois ela fica um acabamento bem praia. Se eu quero um acabamento mais praia ainda, mais despojado, eu posso fazer uma para um lado, outra para o outro, uma para um lado, outra para o outro. Aí esse, numa próxima, a gente vai fazer. Agora eu quero que vocês vejam o acabamento de como ele vai ficar certinho, ó. Ó, abro a pinça, venho até aqui, deixo essa ponta e subo. Esse aqui, a raiz vai ficar baixa e a Beach Wave vai ficar aparecendo. Se eu quisesse que a raiz ficasse alta, eu ia fazer ela por baixo. De novo, peguei essa mechinha, ó, agora eu vou apontar para cima. Segurei ela retinha, torci para dentro, desci, voltei. Desci e voltei. Ó. Fico com esse movimento aqui. E soltei. Mesmo movimento, ó. Lá para baixo. Desço, volto. Desço e volto. Soltei. Tá vendo que elas ficam duas para cá e duas para lá e sempre na mesma altura. Isso também é bem importante. Manter sempre na mesma altura. Ó, de novo uma mechinha, aproximadamente uns 2 dedos de largura. Vou até o outro lado e solto. Tá vendo que se elas ficam mechas bem limpas, elas ficam fáceis de fazer e da gente achar, ó. Agitei. E apliquei. Quanto mais organizado, mais rápido e mais prático fica. Eu sou bem chata assim quanto à organização, até quando eu estou ensinando tudo nos cursos, porque isso torna rápido, ele agiliza o nosso trabalho. Quanto mais bagunçado, que a gente não enxerga essa mecha, não enxerga a divisão, mais difícil fica para a gente trabalhar e mais demorado fica o nosso trabalho. Segurei e soltei. Coloquei fechada, desci, subi. Abri minha pinça, desci e vim enrolando de novo, ó. E deixando essa pontinha solta. Conto até 10, 12. Se é um babyliss muito quente, até 10 tá ótimo. Se é um babyliss mais fraquinho, aí você vai contar ele mais ou menos até 15. Esse babyliss aqui que eu tô utilizando, que é o babyliss da Taif, automaticamente ele está sempre em 230 graus, tá? Ele já é automático. Se é um babyliss que vai até 180, você conta até 15 mais ou menos. Se é um babyliss que vai até 200, 230, aí você conta até 10, já está ótimo, e solta. Indiferente à marca, um babyliss de 25 centímetros, você vai usar para tudo, para diversos trabalhos, desde fazer onda marcada, até fazer beach waves, ondas, cachos, finalização. Cacho praticamente a gente não utiliza mais. Próxima mechinha. Agora nós já vamos para as duas últimas daqui de trás. Ó, pega pela ponta, que dele se divide bem fácil. Agita a laca, aplica feito bruma. Bruma de maquiagem, aquela que sai bem fininha, né? Que ela umedece, mas ela não pode ficar molhada. Já divido.
Já venho aqui com a minha... Ó, umedeci bastante, vou passar mais uma vez meu pente para não ficar grudando, ó. Isso. É bom quando acontece isso que vocês já veem. Ficou um pouquinho úmido, penteia de novo e solta. Ó, coloquei para baixo, desci e voltei, ó. Segurando essa pontinha. E aqui é diferente da onda. Aqui eu posso ir subindo, cada degrau eu vou subindo. Na onda a gente trabalha diferente, é sempre uma em cima da outra. Aqui cada degrau eu vou subindo diferente. E na Beach Waves, que é a mais natural ainda, a gente trabalha uma para o lado, outra para o outro. Que daí é diferente que a gente vai fazer. Esta para o mesmo lado. Girou, abriu, desceu, voltou. Abriu, desceu, voltou. Desceu, voltou, abriu, desceu e voltou. E essa pontinha só faz a volta. E nós já vamos para a última mechinha de cima. Laca líquida, agitei, apliquei, penteou, dividi. Desci, desci, segurei essa pontinha, ó. Se ela fosse maquiar, eu poderia deixar esse cabelo assim, com a laca fechadinho, até ela maquiar e abrir depois. Que lembrando, o quente modela e o frio fixa. Então, sempre que eu deixar esfriar ele um pouco, a durabilidade dele vai ser muito maior. Sempre que eu já fizer e já soltar na hora, a durabilidade dele vai ser um pouco menor. É sempre assim. Quente modela e frio fixa. Ó, não tem erro, abriu, desceu, voltou girando, ó. Deixo a minha pontinha de fora. Coloquei diagonal para cima, desceu, voltou girando, desceu, voltou girando. Se a ponta fica muito comprida, eu dou uma segurada, senão não. Agora vamos para a lateral. Vou começar por essa lateral de cá, que nós vamos fazer ela toda para trás. Vou dividir ela bem ao meio, aqui. Mais ou menos aqui vai ficar uns 4 dedos para cima, uns 4, 5 para baixo. Laca. O que eu vou fazer aqui, ó? Vou dividir em vertical, ó. Vertical assim. E aí, vou colocar para lá, ó. Desci. Por quê? Porque assim ela já vai ficar direcionada lá para trás, ó. Lembra aquele cabelo que eu falei? A Gisele Bündchen, tinha aquele cabelo viradão para fora. Ela me dá essa abertura. E a do lado de lá nós também vamos fazer pro outro lado. Ó, seguro ela bem retinha
para me dar um acabamento legal aqui, ó. Dá um volume, coloco e vou girar, ó. Deixo a pontinha de fora e subo. Deixo afastada aqui, ó, olha um pouco para lá, ó. Deixo afastado uns 4 dedos do rosto dela, tá? Não levo até bem em cima. Soltou. Agora vamos para de cima. Aqui vai dar umas 3 mechinhas, tá? Um pouco mais grosso. Laca líquida sempre a cada mecha. Porque a cada mecha ele aumenta a minha durabilidade. Ó, vertical de novo a minha mechinha. Subo um pouquinho a mão. Eu gosto de jogar o fio para cima do meu braço, para a cliente não correr o risco de ir no rosto dela. Ó, e vou girar lá para trás. Ó, vou girando, levei até a ponta e volto. E eu seguro essa pontinha aqui. Tá vendo que ele fica as pontinhas tudo mais retinha? Mesma coisa aqui, ó. Desço e volto girando. Para o outro lado agora, lado de cá. Mesma situação aqui, ó. Dividir na metade. Laca líquida. Penteei. Divisão na vertical, ó. Apontando para baixo. Aponto para baixo, ó. Trago para trás, para mim, ó. Giro para mim e volto. Giro para mim e volto. Mantenho também aqui uns 4 dedos longe do couro cabeludo. Conto até 10 e solto. Vira um pouquinho mais assim, ó. Bem retinha. Aí eu já pego até esses fiozinhos novos, ó, bem retinho para baixo, viro para mim, ó. Abro a pinça, desço, viro para mim, giro para mim e volto. 4 dedos praticamente longe. 10 segundinhos e solto. Parte de cima também vai dar 3 mechinhas, ó. Pode ficar agora. Isto. Laca líquida. Penteamos. Primeira mechinha, ó. Abro a pinça, desço e volto. Abro a pinça, desço e volto. E seguro a ponta lisa. Conto até 10. Solto. Aqui vai dar mais 2. Para mim, desci, voltei girando. Eu vou soltar todo ele e a franja eu vou deixar por último pra gente fazer o acabamento. Ó. Se ela fosse maquiar agora, a gente ia deixar ela assim.
e aí ela ia com ele solto para maquiagem e esfriando. A Beach Waves a gente não anela. Por quê? Porque senão ela perde esse efeito da ponta reta, a ponta se molda e ela vai perder esse acabamento aqui, que é o acabamento dessa ponta reta, desse acabamento aqui, ó. Então, quanto mais tempo eu deixar essa estrutura é que ele vai ficar. Então, quanto mais tempo eu deixar ele assim, nessa estrutura, ele fechadinho, mais tempo ele vai me segurar esses cachos dessa forma, tá? Eu gosto sempre de abrir ele e fazer a finalização da franja depois para encaixar a finalização da franja. Como que a gente abre ele? Ela vai ficar assim para cima. Cera líquida da Rienza. Aplica todo ele. A cera líquida, ela vai tirar o frizz. E eu gosto de usar um pouquinho por cima o spray de brilho, porque ele tem pantenol, tem argan, e ele vai me dar um brilho extra. E ele não desmancha os cachos, então não preciso ter medo dele desmanchar. Venho com o meu pentão bem largo e vou passar nele todo. Sem medo de ser feliz, puxando para cima, ó. Ó, vou puxar ele todo lá pro alto, ó. Eu penteio puxando lá para cima. Olha esse efeito de Beach Waves que ele fica. Ó. Passo mais um pouquinho de cera líquida para ele tirar o meu frizz. Um pouquinho do spray de brilho. Ó, e puxa pro alto, para ele dar esse efeito aqui de sobreposição. Olha como ele fica um acabamento incrível. E aí, ele fica todo ele moldado junto. Ó. Agora, eu vou fazer uma finalização de franja, porque agora eu já vi como vai ficar o meu caimento lateral. Então, eu vou vir para cá e eu vou emendar no meu lateral, ó. Joguei esse cabelo para cá. Vi como ele ficou aqui na lateral. Essa é a minha Beach Waves, posso pentear ele aqui, ó, esse acabamento, aí eu já vou poder encaixar. Ó, ela fica bem, tá vendo que ela fica as duas laterais para fora, quando eu já faço ela bem certinho? Agora eu posso fazer esse acabamento aqui. Peguei na minha mão, apliquei a laca de longe aqui, ó. O protetor térmico nós já aplicamos aonde? Antes da nossa escova lisa. Preciso aplicar de novo? Não, não preciso. Porque ele já estava antes da escova e ele segura essa proteção. Eu não preciso aplicar ele novamente. Vou dividir ele aqui ao meio. Ai, Josi, ela gosta pro lado. Faz pro lado. Cada um vai fazer da forma que bem entende. Agora, o que a gente vai fazer? O lado de cá, eu vou fazer como eu fiz antes. Vou vir com a minha mão apontando para baixo, ou eu posso vir aqui do lado da frente. Ó. Depende se eu quero volume ou não. Vou fazer ela para vocês verem da mesma forma que vocês fizeram o lado, ó. Coloquei aqui, girei para trás, desci, e eu não vou deixar a ponta um pouco mais reta e menos tempo, ó. A voltinha tem que ficar mais ou menos na altura do final da sobrancelha aqui, ó. A primeira voltinha. E soltei. Ó, tá vendo? Este lado eu vou ficar de costas para vocês e vou apontar para baixo. Igual a gente fez ele, ó. Seguro o fio. Vou fazer o mesmo movimento. A voltinha também aqui, ó, na altura do final da sobrancelha, para ficar as duas laterais iguais, ó, na mesma altura, na mesma altura. Agora eu vou segurar na minha mão aqui, vou craquelar essa laca, passar um pouquinho de cera líquida
e vou pentear ele para trás. No que eu penteei ele para trás, eu posso voltar com a minha mão assim, ó, na fronto, que ela dá esse acabamento volumoso e encaixa aqui na lateral, ó. Venho com o spray médio, spray de finalização média. Passo atrás e passo pela frente. Mesma coisa do outro lado. Cera líquida, craquelei essa laca, cera líquida com ela na minha mão. E eu vou pentear para trás, ó. Para trás. No que eu penteei para trás, a minha mão já tá aqui na frente segurando ela, ó. Spray médio. Ó. Seguro aqui na fronte, fecho os olhos, peço para minha cliente fechar os olhos e encaixo ela aqui. Agora vai muito do que eu quero, se eu quero um efeito mais natural, eu quero um efeito mais leve, se eu quero um efeito mais Miss. Agora vai do que eu quero com a minha cliente, se ela quer um efeito mais natural. Eu vou deixar primeiro um efeito mais natural para vocês verem e depois eu vou fazer um efeito um pouco mais Miss, um acabamento mais forte para vocês verem como é que ela fica de um cabelo natural a um cabelo de ir para uma festa.